Olá! Vamos para mais um vídeo do canal O Povo Quer Saber Direito. E hoje o povo ele vai saber o seguinte direito: como fica a relação de emprego, o contrato de trabalho no dia do jogo da seleção, em que o empregado vai assistir ou não ao jogo? Como é que fica? Você, torcedor que quer torcer, quer vibrar pelo Brasil, vamos lá. Existem várias situações que podem ocorrer. A primeira situação é daquele empregado que chega para o patrão e fala: Ó, chefe, é o seguinte, vai rolar o senhor liberar a gente para o dia dos jogos? E o empregador fala: você foi escalado pelo Tite? Ele não. Então você vai trabalhar normalmente. O que o empregado pode fazer nesse momento? Trabalhar. Porque não existe nada que estipule, que fale assim, ó, o empregador no dia do jogo tem que liberar o empregado. É uma faculdade e se existir essa ordem, é aquela famosa frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o empregado, nessa situação, se ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte então, eu vou dar meus pulos e eu vou assistir o jogo inteiro lá, eu não quero nem saber onde já se viu. Bom, nesse caso, ele pode ser demitido por justa causa? Vai depender da situação, é claro. Se, por exemplo, o empregado tá lá trabalhando normal e nossa, olha, escutei, saiu gol, sei lá, escutou fogos ou alguma coisa assim, saiu, deve ter saído gol. Ou vamos consultar lá, ó, saiu mesmo, ó, vamos ver quem que fez, como é que foi, viu rapidinho e continuou fazendo seus afazeres. Não tem problema nenhum, isso não é uma coisa assim grave, foi só uma consulta, foi só porque tá todo mundo nesse clima, tudo, então não há problema nenhum. O problema é, por exemplo, se o empregado começar a ficar brisando, ficar lá o tempo inteiro obcecado, querendo assistir não só o jogo da seleção, mas a todos os jogos, aí complica. Por quê? Ele não tá, simplesmente não tá trabalhando, ele tá lá na desídia ou na insubordinação, ele não tá cumprindo ordens só para assistir ao jogo. Então, se ele ficar lá brisando lá no celular ou na internet, saiba de uma coisa: brisou ou moscou, ficou moscando lá, moscou em Moscou, justa causa levou. É um motivo de falta grave e aí é cartão vermelho para este empregado, que depois vai poder assistir todos os jogos. A segunda situação. A segunda situação é quando a empresa ela libera os empregados. Fala assim, olha, vocês fiquem à vontade. Quem quiser assistir aos jogos, vocês ficam liberados, que a gente faz o regime de compensação. E agora, com a reforma trabalhista, o empregado ele pode fazer essa compensação no mesmo mês. Se ele fizer no mesmo mês, ele pode fazer simplesmente conversando. Fala assim, ó, eu quero compensar para depois repor essas horas que eu fiquei assistindo o jogo com a minha família ou com os amigos, eu quero repor isso nesse mesmo mês. Ok, tá tudo certo, é permitido agora, até verbalmente, não precisa nem ter muita algo escrito, é claro que depois tem que computar as horas certinho, mas não tem problema. Nesse caso, a única cautela que o empregado tem que tomar é de não chegar manguaçado no trabalho depois, né? Chega lá, o empregador ele libera no começo do expediente, por exemplo, o jogo que é às 9, aí ele chega abraçado com a bandeira da Argentina, gritando é tetra, né? Então, aí também é uma falta grave, porque ele está embriagado em serviço. E nessa situação também cartão vermelho para esse empregado que recebe a sua justa causa. A terceira situação, ela é um pouco polêmica, principalmente por causa da reforma trabalhista. É o caso do empregado, da empresa que fala assim, ó, eu vou liberar um telão, todo mundo, vamos assistir aqui todo mundo junto, tal, para depois voltar no horário de expediente. Ou se não, na situação em que o empregador ele libera, mas o empregado assiste no seu celular ou em outras, um computador, uma TV que possa ter na empresa. Nessa situação que o empregado assistir, existe uma divergência porque principalmente entre os grandes juristas da área trabalhista, porque antes da reforma o empregado estava lá, estava à disposição, o empregador deu este período de folga
dentro do horário do expediente, tem até uma súmula 118 do TST, o que acontece? Tudo bem, tá tudo certo, é o horário que o empregado está à disposição e ele recebe numa boa. Só que agora, o artigo 4º da CLT, o seu parágrafo 2º, ele fala o quê? O tempo que o empregado estiver à disposição do empregador, mas estiver fazendo por escolha própria alguma atividade particular, como prática religiosa, tem um rol lá, só que é exemplificativo, não é aquele rol a ser seguido, tem outras opções que pode acontecer, inclusive assistir aos Jogos da Copa. Nesse caso, eles consideram que não é mais tempo à disposição do empregador, e aí ele não recebe por esse período. Então existe essa divergência entre grandes juristas, que alguns entendem que assistir aos jogos durante com a empresa liberando ou fornecendo telão, tudo, não é disposição. E tem gente que entende que é. Então, cuidado. Qual que é a melhor saída nesse caso? O diálogo. Conversa com o empregador, porque às vezes, para você ficar lá à disposição da empresa sem receber nada, é preferível você fazer um regime de compensação, de falar assim, ó, eu vou assistir ao jogo depois eu reponho esse horário. Então, é algo para ser dialogado. Falar assim, ó, eu vou ficar aqui na empresa à disposição, mas não vai descontar do meu período. Sabe, conversa numa boa, tudo pra saber realmente, pra não ser surpreendido no dia do seu pagamento. Ok? Então essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, O Povo Quer Saber Direito.